Boa noite, galera Tricolor, mais uma vez aí, Marquinhos Tricolor no canal Tricolor na área. A gente vai estar falando desse Fluminense aí, Fla-Flu, né? Mais um Fla-Flu, domingo, bicho vai pegar. Fluminense aí com estreia de jogadores, tá valendo o segundo lugar do campeonato. Fluminense ganhando passa o Flamengo e a gente fica em segundo lugar. O Flamengo, por sua vez, se ganhar, dispara na nossa frente, ou seja, é um jogo de 6 pontos. Vamos ver quem vai ficar atrás do Botafogo aí, quem vai seguir atrás do Botafogo ou quem vai cair um pouquinho na tabela. A briga vai ser boa, tá? Depois daquela derrota nós tivemos, né, para eles, fomos eliminados da Copa do Brasil e a gente volta a se enfrentar agora no Campeonato Brasileiro. É o primeiro jogo, né? São 2 jogos, um primeiro turno e outro segundo turno. Vamos ver quem se dá bem nesse primeiro jogo. O Fluminense vem de 2 jogos já ruim, né, contra eles. Não jogamos nada. Vamos ver qual vai ser o esquema tático de Fernando Diniz dessa vez. Se ele vai ficar lá atrás, se ele vai voltar com aquele futebol feio que o Fluminense vinha jogando, ou vai apresentar o futebol que jogou, né, no último jogo agora nosso, que nós jogamos bem, voltamos a jogar bem, não é isso, gente? Então vamos ver aí qual vai ser o futebol que Fernando Diniz vai apresentar contra o Flamengo. Vamos ver as notícias aí, vamos ver o que a Fernandinha tá falando do Fluminense, as novidades do Flusão. Vamos lá? Boa tarde. Domingo é dia de Fla-Flu, gente, no Maracanã. É o duelo entre o segundo e o quarto colocado da tabela do Brasileirão. A gente vai conferir agora a preparação das 2 equipes para esse jogão, Rodolfo. O Maracanã será palco de mais um Fla-Flu esse ano, desta vez pelo Campeonato Brasileiro. E o mando de campo é do Tricolor. As 2 equipes disputam os primeiros lugares da tabela. O Fluminense tem 24 pontos somados e está em 4º lugar. O Flamengo, por sua vez, é o vice-líder com 26 pontos, 10 a menos que o Botafogo. Se vencer, o time de Laranjeiras pode ultrapassar o rival. Este é o 6º confronto entre os 2 times somente este ano. O retrospecto é paralelo, com 2 vitórias de cada lado e 1 empate. E no último duelo, quem levou a melhor foi o rubro-negro, eliminando o rival das 8º de final da Copa do Brasil. Já o Tricolor venceu a final do Campeonato Carioca com direito a uma goleada de 4-1 no segundo jogo da decisão. E para o Clássico, o Flu não poderá contar com um dos principais reforços. O zagueiro Marlon já está inscrito no BID, mas não pode fazer sua estreia contra o Flamengo, porque foi expulso na última rodada do Campeonato Italiano, quando atuava pelo Monza. O defensor já treina com seus companheiros, mas não estará à disposição de Fernando Diniz. A baixa do Tricolor também está por conta de Keno. Já o Fla terá 2 desfalques importantes no sistema defensivo. O lateral esquerdo Ayrton Lucas e o zagueiro Fabrício Bruno receberam o 3º cartão amarelo contra o Palmeiras e cumprem suspensão. Flamengo e Fluminense se enfrentam pela 15ª rodada do Brasileiro no Maracanã às 4 horas da tarde no domingo, com um duelo recheado de emoções e rivalidade. Vamos atualizar o VT. Ayrton Lucas e Fabrício Bruno fora por conta de suspensão. E tem alguém que está fora por questões clínicas, né, Vene? Quem é? Pois é, Eric Pulgar, que estava vivendo um bom momento aí com a camisa do Flamengo, uma crescente muito bom, um jogador extremamente importante nas pretensões ali do técnico Sampaoli, pelo que ele monta a equipe, e está lesionado, está com um problema muscular. Ele sentiu esse problema no aquecimento do último jogo contra o Atlético Paranaense e não vai ficar à disposição do técnico Sampaoli para esse Fla-Flu. Uma pena. Mas a boa notícia é que o Sampaoli tem boas opções aí para poder botar no... Qual retoque que você acha que ele vai fazer aí sem o Pulgar? Que já não é o primeiro jogo sem ele. Olha, Fernanda Maia, eu não escalo o time, mas se eu tivesse que escalar o time, eu botaria o Alan para começar já como titular e o Vitor Hugo ao lado dele, fazendo esses 2, essa dupla de volante. E o Gerson jogando mais avançado como ele vem jogando ultimamente. E bem, né? Assim, e bem, exatamente. Tem sido também uma figura importante no meio de campo do Flamengo. Eu já colocaria o Alan. O Thiago Maia, que foi titular justamente no lugar do Pulgar, no último jogo não foi bem contra o Atlético Paranaense. Eu não colocaria o Thiago Maia nesse momento, preservaria o Thiago Maia, deixaria como opção no banco de reserva. Pelo lado do Flu tá sem o Keno, tá suspenso. E o Marlon, o zagueiro que a gente contou, vai ser uma opção, vai ser uma opção. O Marlon tá fora desse jogo por uma suspensão que ele vai ter que cumprir lá quando ele jogava na Itália. Eu nunca tinha visto isso. Mas aconteceu. Mas agora isso é Cristiano novo. Ronaldo. De 2021 pra cá, Sim. né? É uma regra nova da FIFA. Exatamente, porque senão, Fernanda, o jogador que acabou sendo expulso por uma conduta antidesportiva em outro âmbito, em outro país, ele acaba não cumprindo a punição
que lhe foi dada, que no caso, por exemplo, do Marlon, ele foi expulso e ainda pegou mais um jogo de suspensão. Então ele tem que cumprir o que aconteceu na Itália aqui no Brasil. Aconteceu com o Cristiano Ronaldo quando ele saiu do Manchester United, onde ele tinha jogos também a cumprir de suspensão e ele não pôde estrear no Al Nassr por conta disso. Então assim, Fernando, eu não sei nem se dá pra falar que é um desfalque, mas o Fluminense não vai poder utilizar o Marlon. Pois é, e a gente estava falando dele ontem, que essa é uma orientação do regulamento da FIFA de 2021 para cá. Então você aí que tem mais idade, mas eu não vi isso. Nunca vi isso, realmente nunca viu, porque isso é novo, né? Agora, vamos dar uma pausa no Papo E acho Fla-Flu? justo, tá? Eu também acho. Vamos dar uma pausa aqui no Papo Fla-Flu, porque tem um drone poderoso de Lucas. O Venedrosa? São vocês dois com esse drone? Isso aí, galera. Então tá aí, ó, notícia do Fluminense, tá bom? E tinha uma outra notícia, tá bom? É que infelizmente o Marlon, ele não vai jogar, tá? Agora eu te pergunto, será que o Fernando Diniz colocaria ele para jogar? Será que o Fernando Diniz barraria o nosso amigo? A gente vai falar de novo aqui do Fla-Flu. Será que ele barraria o Felipe Melo, gente? Será que ele barraria o Felipe Melo para botar o Marlon? Será? É uma pergunta que eu gostaria de saber. Será que vocês também aceitam isso? Ele vai barrar o Felipe Melo para botar o Marlon? Gente, vamos lá. Para mim, a dupla de zaga do Fluminense, eu acho que a maioria dos tricolores, tá, tem que ser Nino e Marlon. A zaga do Fluminense. Samuel Xavier e Marcelo do lado esquerdo. Eu acho que ninguém em sã consciência vai preferir Felipe Melo. Mas Fernando Diniz, com o Fernando Diniz, tudo é possível. Vamos ver se continua aqui o papo. Vestiário, por conta desse cartão que ele tomou e deixou ele fora do Fla-Flu. Como que será que vem o Fluminense então? Olha, Fernando, o Fernando Diniz, ele tem optado por colocar o Lelê, né? Do lado do Cano e feito uma linha Dois centroavantes, e uma linha de 4 ali no meio campo. O Martinelli, o André, pode ser o Ganso com o Arias, inclusive o Arias jogando pelo lado direito, mas muitas vezes fechando essa linha de 4 e o Fluminense marcando sem bola no 4-4-2 ou no 4-1-4-1. Então uma oportunidade aí que mais uma vez a gente tem de ver o Lelê com o Cano. Eu acho que dificilmente, apesar das opções que o Fernando Diniz tem, ele vai colocar outro jogador sem ser o Lelê. É claro que a gente está falando aqui de um time que tem recebido os reforços, mas que mais uma vez precisa ainda manter a sua base, principalmente num jogo como esse, para que não bagunce o próprio sistema do Fernando Diniz com esses atletas que só tem uma semana de treinamento ou até menos. O Lelê foi uma boa opção ali como centroavante no último jogo. Com bola, às vezes tomou algumas atitudes erradas, enfim. Mas sem a bola, um jogador que... Mas sem a bola joga muito, né, gente? Joga até mais do que com a bola. Ele deu muita opção, inclusive faz um pivô, puxa a marcação e deixa, às vezes, o Cano bem mais livre. E não fica... E tem outro ponto, Fernanda, que essa ausência do Lelê, do Keno, mais uma vez... Por mais que isso aconteça naturalmente, ela vai liberar ainda mais o Marcelo, para poder suprir essa ausência do lado esquerdo e o Marcelo fazer esse papel ofensivo. Olha, a gente trouxe... Sabe quem agradece? O Wesley, lateral direito do Flamengo. Sério, porque ele ia sofrer com a marcação ali para poder marcar o Keno, né, daquele lado. O Wesley, fica poderoso. Exatamente. Olha aqui a nossa enquete. Então aí, galera, então essas são as notícias do Fluminense, tá? Do Fluminense, na minha opinião ali, aqui vai falar do Vasco, já não interessa mais pra gente. Mas, gente, pelo que eu vejo, tá? O Fluminense volta, já que o Keno não pode jogar, simplesmente vai entrar quem? Acredito que o Fluminense vai, eu vou tentar abrir aqui até ver notícia, tá? Do Flusão, vamos acompanhando aqui juntinho, peraí, não vou nem pausar não, vou abrir direto. Na minha opinião, o Fluminense vai com Arias, Cano e Lelê. Esse é o time que tem que entrar em campo. Arias, Cano e Lelê. Só vou mostrar o que é o contrário, porque eu agora estou em cima ali, né? Escalação: Marcelo não treina e vira dúvida para o Fla-Flu. Que isso? Tá vendo aí? Qual jogador do Fla-Flu não pode faltar na primeira convocação de Diniz? Pô, pelo amor de Deus. Conmebol confirma estádio Argentino Júnior para o jogo Fla-Flu. Deixa eu dar uma olhada aqui. Expulso no campeonato italiano. Marlon já falamos, né? Marcelo e Felipe Luiz revivem rivalidade dos tempos europeus. Opa, CSA anuncia a contratação do atacante Abner, do Fluminense.
Abner, tá, da categoria de base. Arma do Flu, Fábio, goleiro, tá bom. Blog Finanças Fluminense Eficaz, Futebol, salva presente, dívida, tá. Bragantino tem desarme. Tá, vamos voltar aqui, tá bom? Nada de interessante. Isso aqui sim é uma notícia. Gente, vamos lá. Escalação do Fluminense, Marcelo não treina e vira dúvida para o Fla-Flu. Lateral esquerdo voltou a sentir um incômodo na panturrilha e não participou da atividade com o elenco nesta sexta-feira no caso CT. O Fluminense tem uma dúvida na última hora para o Fla-Flu deste domingo. O lateral esquerdo Marcelo não treinou com o elenco na manhã desta sexta-feira no CT Castilho e apurou que ele voltou a sentir dores na panturrilha e foi preservado da atividade. Marcelo esteve no centro de treinamento pela manhã, no horário do treino, e até postou um bonito arco-íris que apareceu por lá, porém não foi a campo. Opa, tá atrapalhando aqui, eu devo estar aqui em cima. Porém não foi a campo e será reavaliado neste sábado. Ainda é incerto se ele será relacionado para o clássico. Caraca, só faltava essa. Marcelo vem sofrendo com dores na panturrilha desde que voltou ao Fluminense, mas vinha de 4 jogos seguidos atuando normalmente. Inclusive, pela primeira vez, completou uma partida inteira sem ser substituído contra o Internacional no último domingo. Na quarta-feira, ele participou ao lado da esposa de uma gravação do programa Caldeirão com Mion nos estúdios da Globo, no Rio de Janeiro. Aí, Marcelo participando do programa do Mion, vai ao domingo, né? Provável escalação do Fluminense tem Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Guga. Putz, grilo, faltava essa, hein? Guga não, o garoto não tá voltando? André, Martinelli, Lima, Ganso, Soares e Cano. André, Martinelli, Lima, Ganso, Soares e Cano. Isso aqui é o que eu falei, o ataque é esse aqui mesmo. Tá, gente, então a área, Lima, Ganso, Soares e Cano. André, Martinelli, Lima, Ganso, Soares e Cano. Tá, entendi. Aí 4-4-2. Não entraria Lelê. Para entrar Lelê tem que sair Martinelli ou Lima. É isso, né? Diogo Barbosa, contratado para ser o reserva de Marcelo no Fluminense, está em transição após estiramento leve no ligamento colateral medial do joelho. Dessa forma, Fernando Diniz deve improvisar mais uma vez na lateral esquerda, caso o camisa 12 não se recupere a tempo do clássico. Então, gente, está aí mais um problema. Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo às 16 horas de Brasília pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. 2 pontos separam as equipes que ocupam a quarta colocação, respectivamente. Tá, o Flamengo está em segundo e o Fluminense em quarto. Ferrou, hein, gente. Notícia aqui não é boa, tá? Notícia aqui não é boa. Não gostei dessa situação. Provável escalação do Fluminense. Fluminense provavelmente não terá, né? Fluminense provavelmente não terá Marcelo. E aí complica, tá? O lateral esquerdo do outro, Diogo, não está liberado. A única coisa certa é que pode, né? Os caras podem voltar, podem jogar. Como é que é o nome deles? Os que se apresentaram: Ione Gonzalez, o Léo Fernandes, Léo Fernandes e Danielzinho. Esses podem jogar. Agora, se Marcelo não jogar, vai ser um prejuízo danado pra gente, né? Ou lateral esquerdazinha complicada essa do Fluminense. Galera, então a princípio essas são as notícias do Fluminense. Vamos ver como é que fica aí, tá? Vamos ver como é que fica essa situação até amanhã. Eu espero que domingo o Marcelo esteja relacionado para esse jogo. Mas amanhã a gente tá falando um pouquinho mais desse jogo aí. Valeu, um abraço, galera.